Fala, concurseiro, por aqui professor Duarte, direto do Duarte Concursos, trazendo para vocês a revisão do meio-dia. Qual é a ideia, galera? A ideia é trazer um tema e você revisar esse tema. E o tema da aula de hoje é Introdução ao Direito Processual Penal. A primeira coisa que eu devo entender, um conceito básico, um conceito simples, o que viria a ser, o que vem a estudar o direito processual penal. Vamos lá, é simples, senhores. Eu tenho condutas proibidas. Em regra, essas condutas vêm através do direito penal. E quem comete uma conduta proibida, nasce para o Estado a obrigação, dever do Estado sancionar. Só que olha o detalhe, o Estado não pode sancionar de qualquer maneira. O Estado não pode sancionar de qualquer modo. O Estado vai sancionar conforme os limites condicionais, conforme os limites da Carta Magna. É aí que entra um conjunto de regras e princípios que vão determinar como vai ser a atuação do Estado frente ao indivíduo que comete uma conduta proibida. Beleza? Então já posso te entregar um pequeno conceito de direito processual penal. Beleza, entendi isso, eu preciso saber, senhores, quais são os limites de atuação desse processo penal. Esse processo penal, ele vai ter um limite de atuação, ele vai ter uma aplicação tanto no tempo quanto no espaço. Quando eu falo no espaço, eu vou lembrar de quê? Esse nosso Código de Processo Penal vai ser trabalhado dentro do nosso território. E aí toma cuidado, vem uma pegadinha aqui. Na tua prova, podem querer fazer essa pegadinha. Qual é a pegadinha, Duarte? Eu tenho no nosso Código Penal algumas possibilidades da atuação da lei penal brasileira, mesmo em outro território. Isso não acontece no nosso Código de Processo Penal. Beleza? Em regra, isso não vai acontecer aqui. Em regra, eu só vou ter atuação dentro do território nacional. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu preciso entender que, ainda que um processo ocorra dentro do território nacional, eu terei algumas exceções. Eu vou ter legislações específicas trabalhando aqui e vou ter também tratados internacionais com essa possibilidade. Possibilidade de não atuação do processo penal e sim de uma outra legislação. Beleza, regramento dentro do território, regramento relacionado ao espaço. E no tempo, Duarte? Quando eu falo em aplicação da lei processual penal no tempo, eu devo lembrar que o nosso Código de Processo Penal, ele vai caminhar, ele vai seguir conforme a legislação está vigente. O que quer dizer isso, Duarte? Se eu tiver uma nova lei amanhã surgindo dentro do Código de Processo Penal, para o processo penal, ela vai iniciar o seu percurso daquela data que ela entrou em vigor. Dali para frente, ela começa a caminhar. Beleza, Duarte. Ela tem efeitos retroativos, ainda que para beneficiar o réu? Não. É esse um grande detalhe. Ela não vai poder retroagir, ainda que seja para beneficiar o réu. Mas cuidado! Eu estou falando de lei processual penal. Lei processual penal pura. Beleza? Eu tenho alguns conceitos aqui, que na aula a gente fala um pouquinho mais. Mas eu devo ficar ligado porque os examinadores podem querer fazer essa brincadeira de misturar o direito penal com o processo penal. Falei em espaço, em regra, dentro do território nacional. Falei na lei processual penal no tempo. Em regra, ela não vai retroagir, ainda que seja para beneficiar o réu. Beleza, Duarte? Eu aprendi isso daí, gravei isso daí. A aplicação tanto no tempo quanto no espaço, aí eu devo lembrar da persecução penal como um todo. Eu não posso esquecer disso aqui. Porque, Duarte, vamos lá, aconteceu um crime, nasce para o Estado a possibilidade, a obrigação, o dever de sancionar quem cometeu o crime. Beleza, em regra, eu venho por uma investigação, que pode ser um inquérito policial. Investigação preliminar. Posteriormente, depois de colher alguns elementos de informação, confirmar a materialidade do delito, encontrar indícios de autoria, aí sim, eu vou para a nossa ação penal. Então, o que eu devo ter em mente? Quando eu falo em persecução penal, é que ocorreu um crime, nasceu para o Estado o dever, obrigação de sancionar o indivíduo,
dentro dos limites condicionais e do nosso Código de Processo Penal, eu estou falando da nossa persecução penal, que em regra vai se iniciar com uma investigação preliminar e que posteriormente vai chegar em uma fase processual ou judicial. Esses são regramentos básicos, são dicas rápidas que você tem que ter em mente, que você precisa fazer essa revisão. Não pode tirar da tua mente isso. Coloca na tua mente para médio e longo prazo. Coloca na tua cabecinha essas informações que serão muito úteis no decorrer desse processo, dessa preparação. Vem com a gente que tem muita aula ainda boa por aí. Bora ficar por aqui, bora estudar, bora alcançar a vaga. Valeu!